Então, se você tem um sistema on-premise, a melhor forma que você tem para fazer é montar a mesma estrutura que você tem on-premise na nuvem, porque é totalmente possível, tá bom? Ou seja, se você está fazendo uma aplicação on-premise, você instalou os sistemas operacionais, você tem um hardware físico, você montou a sua rede, você tem os números de IPs da sua rede, você montou sua VPN, caso você precise se conectar nessa rede, você montou ali as configurações da sua aplicação, tudo isso você fez manualmente, porque você está on-premise. Então você fez isso manualmente. Você não usou um application as a service, onde você pegou seu GitHub e colocou lá e fez o deploy. O máximo que pode ter acontecido é você ter criado algum script de Ansible, por exemplo, ou de Puppet, ou de, sei lá, se estiver usando um Ruby Capistrano, alguma coisa para fazer deploy para você de forma automática, usando pipeline. Mas tudo isso você deve ter feito de forma manual. Então, o que eu faria? Né, para que a minha migração fosse mais fácil. Eu traria a mesma estrutura que eu tenho no on-premise para a nuvem, para eu já ir me adaptando. Então, ao invés de eu ter um hardware físico on-premise, eu criaria uma VM. Né? Ao invés de eu ter 2 computadores físicos, eu criaria 2 VMs. Se eu tenho um load balancer com Nginx, ou seja, duas máquinas físicas, uma outra máquina com Nginx que faz o balanceamento, eu criaria 3 VMs e faria o balanceamento pelo Nginx. Tá? A outra questão, se eu tenho uma rede específica, se eu fiz um on-premise, eu tenho uma rede específica, esses computadores que se conversam entre si, ou seja, banco de dados, com aplicação, com API, todos eles conversam entre a rede. Então, o que eu faria? Se eu tiver na minha Amazon, eu criaria uma VNet. Se eu tiver na Amazon, não, na Amazon eu criaria uma VPC. Se eu tiver na Azure, eu criaria uma VNet, ou seja, criaria uma rede. Colocaria ali toda a minha topologia de rede dentro desse meu recurso, ou seja, definindo quais são as classes de IP que eu vou utilizar, o CDIR, quantos IPs por rede. Eu colocaria também nessa minha aplicação que eu estou tirando do on-premise para colocar na nuvem, redundância, ou seja, eu colocaria em zonas de disponibilidades diferentes, colocaria em regiões diferentes, não, né? Eu colocaria numa mesma região por enquanto, dependendo da aplicação, sim, regiões diferentes, né? Ou seja, da quantidade de acesso, coisa que é bem raro. Então, normalmente eu colocaria em zonas de disponibilidade diferentes e uma região que tivesse uma baixa latência, ou seja, moro em São Paulo, então criaria uma região em Brasil que tem data center em São Paulo, vou pagar um pouco mais caro, mas tem uma latência menor, então colocaria ali essas máquinas espalhadas em vários data centers, ou seja, em várias zonas de disponibilidades diretamente na nuvem. E aí começaria a montar todos os meus esquemas, né? Ou seja, uma vez que as máquinas estão na rede, você consegue mexer no seu firewall. Ou seja, se eu estou ali na AWS, eu posso mexer dentro de uma ACL, que seria para a rede inteira, ou posso mexer no Security Group, que seria só para as máquinas. Se eu estiver na AWS, também posso mexer no Security Group e fazer ali a restrição entre as máquinas. Ou seja, colocaria ali porta aberta para uma, porta fechada para outra, colocaria também máquinas privadas, né? Ou seja, eu preciso no on-premise de uma máquina privada, eu consigo simular a mesma coisa na nuvem, colocando uma máquina privada e tendo um bastion para conectar nessa máquina. Então, eu faria essa questão. Então, montaria a mesma infraestrutura que eu tenho no on-premise na nuvem, colocaria ali conceitos de DevOps para automatizar esse processo, para não ter que fazer as coisas manualmente, tá bom? E beleza. Depois que eu me acostumei com isso, aí talvez eu possa usar alguns serviços integrados, tá? Eu sei que na Amazon a gente tem, por exemplo, API Gateway, a gente tem ali o DiamondDB, a gente tem várias ferramentas o Lambda, que a gente consegue montar uma aplicação inteira dentro da AWS, né? Usando Lambda, DiamondDB e API Gateway, sem você nem precisar construir uma aplicação. Né? O único problema é que você fica totalmente dependente da Amazon. Ou se você fizer isso também dentro da Azure, você fica totalmente dependente da Azure. Ou seja, serverless é justamente isso, né? Usando Function as a Services ou outras coisas nesse sentido. Só que você fica totalmente dependente. Então, para uma pessoa que vem do on-premise, né, você construir uma infraestrutura as a Services é a melhor opção. Ou seja, você tem controle ali do seu sistema operacional, você tem controle da rede, você tem controle de como é que funcionam as aplicações. A única coisa que você vai perder controle é do hardware. Quando você está no on-premise, você tem controle sobre o hardware. Queimou o HD, você vai lá comprar um HD e botar outro no lugar.
né? Ou seja, normalmente no on-prem você tem 1 ou 2 data centers. Agora, quando você está na nuvem, você pode ter vários data centers, entendeu? E você não precisa se preocupar com máquina, você não precisa ir lá na Santa Efigênia comprar um HD, entendeu? Você pode colocar diretamente na nuvem. Então, essas são algumas questões aí que eu faria. Essa é a estratégia que eu iria, tá? Eu usaria a mesma infraestrutura que eu tenho do on-premise, só que na nuvem, né? Sem ter que me preocupar com o periférico, tá bom? Então, essa é a ideia.